Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, falando da nossa vocação, falando da nossa missão. Obrigado porque você acolhe, você nos apoia. Que Deus continue te abençoando. E para você participar, eu quero passar os nossos contatos. Olha, você pode participar pelo nosso WhatsApp 12 996 38 5924. Também pelo nosso Instagram, @missionários redentoristas. E o portal A12, a12.com/redentoristas. Tantas maneiras de você participar, se você gosta, você não gosta, se você apoia nosso projeto, a nossa missão, tudo isso é muito importante. Gente, a província Nossa Senhora Aparecida, ela tem 3 regionais, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Em todos os regionais, aconteceu um tempo de formação continuada. Você sabe que o missionário redentorista, ele está sempre em processo de formação para evangelizar bem. E aconteceu aqui em Aparecida o processo de formação dos missionários que trabalham aqui na Regional São Paulo. Matéria linda, muito maravilhosa, e você pode acompanhar. Acompanhe conosco, formação dos missionários redentoristas, aqui em Aparecida, preparada pelo nosso portal a12.com. Confira. Nossa província Nossa Senhora Aparecida tem essa preocupação de oferecer todo ano, ao menos uma semana de formação contínua para os nossos confrades, irmãos, sacerdotes, todos aqueles que estão, no certo sentido, ligados a nós, né? 2 fatores são importantes. Primeiro, um fator de encontro, porque como nós passamos o ano inteiro trabalhando cada qual no seu canto, na sua cidade, é um momento de encontro, de confraternização. Mas também é um momento assim, de muita alimentação para a nossa inteligência, para o nosso coração, para o nosso espírito. Ela vem assim trazendo para nós, dando para nós algo mais, né, que nos renova aquilo que nós conhecemos, mas que também aponta, muitas vezes, surpreendentemente, alguns focos novos para a nossa atuação. Canizio Maier, né, que está nos ajudando agora, ele tem um preparo muito grande, inclusive um preparo teológico, filosófico. Ele já foi um consagrado também, e hoje ele dá essa colaboração preciosa para nós, até porque onde fomos descobri-lo, pelos seus livros publicados aí pela nossa editora Santuário, ficamos conhecendo qual é a visão que ele tem da vida, da fé, da comunidade, da missão que nós exercemos, e falamos, vamos convidá-lo para que ele possa nos assessorar, nos ajudar e nos oferecer essa semana de estudos. E foi com alegria e desafio que eu aceitei esse convite de poder estar aqui para trabalhar essa questão da formação dos redentoristas no Brasil em 3 regionais. E eu estou desenvolvendo basicamente alguns temas sobre a empatia, sobre mística de vida e sobre alguns desafios dentro dessa ideia de evangelizar com um novo ardor, novos métodos e novas expressões. Estou muito feliz, muito contente e dando o meu melhor para que esse encontro seja de fato uma formação contínua e continuada. Esse convite da família redentorista foi um privilégio, com muita gratidão e ao mesmo tempo como desafio. Eu me preparei muito bem, dei o meu melhor. Eu, quando fiz filosofia e teologia em Belo Horizonte, eu tive colegas redentoristas, sempre uma grande admiração por essa família religiosa. E o convite aqui feito pelos padres e irmãos redentoristas só me encheu de júbilo, de alegria e de desafio. Vivenciamos esta semana a formação contínua da província Nossa Senhora Aparecida, evangelizar de modo novo. A novidade sempre nos impacta, nos desafia, mas é preciso inovarmos para evangelizar, sobretudo nos meios que estamos envolvidos, seja na paróquia, na formação, nos próprios meios de comunicação. É preciso inovar e para isso somos inspirados aqui com o professor Canizio, que nos orientou nesta semana, nos ajudou a enxergar esta novidade que precisa ser inspirada
para que a evangelização aconteça? Para nós tem, eu diria, dois sentidos. A primeira questão é a nossa convivência, a gente poder rever, reencontrar as pessoas, os confrades. E depois é a temática que nos é trazida para a nossa reflexão, para a nossa revisão, para o nosso avaliar ou reavaliar esse jeito novo de evangelizar. Então, assim, é um momento de graça para a gente também reencontrar, né, o nosso carisma, quando somos convidados a partir das nossas constituições redentoristas, poder avaliar, reavaliar a nossa vida, a nossa missão. É um tempo de encontro dos missionários redentoristas dessa província, momento de confraternização, momento de revisitarmos as nossas motivações espirituais, vocacionais, para cumprirmos bem a nossa missão. Como temos uma província grande, extensa, fazemos nos 3 regionais, de modo que facilite a participação dos confrades, iniciando pelo Regional de São Paulo, realizando aqui em Aparecida o primeiro encontro, na próxima semana, no Regional Bahia e, por último, no segundo semestre, no Regional Rio de Janeiro, mais propriamente na cidade de Juiz de Fora. Que seja um tempo de muita renovação, de muito ardor para todos nós missionários redentoristas, que necessitamos também desta reciclagem, desse momento de estudo, de formação, para sermos aí uma presença evangelizadora, qualificada, atualizada em favor do Reino. Que Deus nos abençoe e seja muito rico este nosso encontro e depois também o nosso trabalho junto das comunidades redentoristas. Você viu, gente? É importante estar sempre num processo de formação para evangelizar com eficiência, com eficácia. É bom demais. E depois um momento de convivência, um momento de encontro e de partilha, muito importante. Em cada programa, você sabe, nós temos um convidado, um missionário redentorista, falando da sua história, da sua vocação, da sua missão e falando do sim ao chamado de Deus. E hoje eu tenho a alegria de acolher aqui conosco o Padre João Paulo Santos. Padre João Paulo, que prazer acolhê-lo aqui no nosso programa Forte na Fé. Olá, irmão Viveiros, a alegria é toda minha de poder participar deste programa. Uma saudação ao senhor e a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Padre João Paulo, o senhor é o superior provincial da província de Brasília, é isso? Exatamente, neste momento exerço esse ofício como superior provincial da província redentorista de Brasília. Isso. A província redentorista de Brasília, ela compreende quais estados? Então, a província de Brasília, como no Brasil nós vivemos esse processo de reconfiguração, ela nasceu da união de 3 antigas unidades. A antiga província de Goiás e as vice-províncias de Recife e Fortaleza. E ela compreende uma área geográfica de 12 unidades da federação, no centro-oeste, no norte, o estado do Tocantins e quase todo o nordeste, somente a Bahia, que não faz parte do território da nossa província de Brasília. Então, são 12 unidades da federação compreendendo essas 3 regiões, norte, centro-oeste e nordeste. Quantos missionários redentoristas estão aí na sua unidade? Atualmente, na província de Brasília, nós somos 215 membros, contando todos os devotos religiosos, sem contar os noviços e os que estão no processo de formação no aspirantado e no postulantado. Que bom. Ô padre, conhecendo um pouquinho a história do senhor, o senhor é natural de onde? Como é que o senhor conheceu os missionários redentoristas? Então, irmão, é uma história interessante porque a gente percebe como que Deus continua a agir na história do ser humano e como ser humano também, na minha, Deus agiu. Eu sou paraense, filho de mineiros, nasci no sul do Pará e morava numa região distante da cidade, a 60 quilômetros, um lugar de difícil acesso.
E ali, por incrível que pareça, por mais que eu também não tivesse muita consciência do que era religioso, diocesano, as várias congregações redentoristas, mas o meu primeiro contato com os redentoristas ainda foi na minha infância no sul do Pará. A paróquia de Xinguara era dada aos cuidados dos missionários redentoristas e naquela época, uma vez por ano, passavam pela comunidade ali onde eu cresci. Então, o primeiro contato foi ali ainda na infância, por mais que não soubesse ainda discernir o que era redentorista, o que era diocesano. E foi justamente neste contexto que eu senti o primeiro apelo na infância a ser padre. Na época ainda não tinha muita clareza da vocação religiosa, então a gente via a imagem, a figura do padre. Depois veio a adolescência, nós mudamos do sul do Pará para o estado de Goiás e fomos morar justamente na cidade de Trindade, que também é uma cidade que está aos cuidados dos missionários redentoristas. E estudava no mesmo colégio também dos seminaristas. Olha só. E justamente foi se aproximando, neste contexto, então. que aquele primeiro chamado voltou a reacender no coração. E a partir dali é que fiz os encontros vocacionais, ingressei no seminário e hoje estou aqui como missionário redentorista. Quantos anos de vida missionária, quantos anos de sacerdócio? Então, eu faço 21 anos de consagração religiosa e neste ano completo 17 anos de ordenação presbiteral. Já um longo caminho percorrido. Opa, 17 anos de sacerdócio. Você ficou um provincial cedo, jovem. Pois é. Então. Eu primeiro fiquei provincial da antiga província de Goiás, por um ano, no último ano ali antes da reconfiguração, e agora o primeiro provincial da província de Brasília. Reestruturada. Mas eu não sou tão jovem, não sou assim tão jovem mais não, viu, irmão? Olha, diz que os melhores são escolhidos para serem formadores. Pois é, eu me sinto honrado de estar entre os melhores, embora não me considere um deles. Olha, você já passou por diversas experiências. Imagino que isso tudo contribui para o seu trabalho como provincial da grande província. E como é que está sendo, o padre João Paulo, ser esse provincial da integração, de todas essas unidades, né, que é muito diferente quando você está na sua província de Goiás e agora nessa grande província com diversas realidades? Então, irmão, é um desafio, por um lado, mas ao mesmo tempo eu acredito que esta experiência da reconfiguração ajuda a gente a desconfiar um pouco mais de nós mesmos e passar a confiar um pouco mais em Deus, porque ela nos tira um pouco do nosso comodismo. Acho que cada uma das antigas unidades sentiam-se confortáveis e eu acho que o apelo da reconfiguração mexe um pouco. É claro que nós temos todos os desafios no campo da integração pessoal, são culturas diferentes, por mais que todos redentoristas eram unidades de origens diferentes. Sim, Antigo Goiás de fundação né? alemã, Fortaleza de fundação irlandesa, Recife de fundação holandesa. Então, tem todos esses desafios na integração pessoal, os desafios missionários, mas em tudo isso a gente consegue perceber como que a graça de Deus perpassa entre nossas virtudes e nossas fragilidades. E eu acredito que a missão do provincial, por mais que tenha esse aspecto da administração, da gestão de pessoas, mas o principal papel é de ser um líder carismático como o guardião do carisma. É ajudar os confrades a caminharem em busca da gente cumprir a finalidade da nossa congregação, que não é outra senão uma finalidade missionária. Então, a gente procura fazer com que o nosso carisma seja preservado nas mais variadas frentes de missão confiadas à província. O senhor falou que o senhor foi reitor do Santuário do Divino Pai Eterno. E agora o senhor é o provincial dessa unidade. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco para nós sobre a novena do Divino Pai Eterno, que é uma grande solenidade, é um grande evento. Fala um pouco dessa novena e como é que ela acontece. O Santuário do Divino Pai Eterno, no seu ordinário, tem a sua vida, as celebrações, mas o ponto forte do Santuário do Divino Pai Eterno é justamente o período da Romaria. Ali ocorrem milhares
de peregrinos, romeiros, que vão até a cidade de Trindade para fazer essa expressão de fé. É uma devoção essencialmente popular, simples, que se iniciou no seio de uma família, ao redor de um medalhão encontrado com a estampa da Santíssima Trindade. E ao redor dessa devoção simples, várias pessoas começaram a acorrer e manifestar a sua devoção. Com o passar do tempo, embora no medalhão esteja a figura da Santíssima Trindade, coroando Nossa Senhora, as pessoas tiveram este afeto maior com a figura do Pai. E a novena é essa expressão máxima, onde peregrinos de todos os lugares do Brasil inteiro, além acorrem a este lugar para fazer esta expressão filial de fé em Deus Pai. E a novena deste ano? Já está encaminhada, já tem definição de temas? Como é que está a preparação para a novena do Pai Eterno de 2026? Está sim, na verdade, uma romaria começa a ser preparada no último dia de celebração da romaria anterior. Então nós já temos o tema, já está tudo preparado, o santuário já está organizado para receber bem cada peregrino que ali chegar para a sua devoção. E qual o tema, padre? O santuário sempre tem esse compromisso de ser um serviço à igreja. Então, cada ano, o tema da romaria está em sintonia com alguma reflexão que seja importante para a igreja no Brasil ou no mundo. E esse ano, de forma especial, 2026, o santuário quis mostrar aquilo que é a essência deste santuário no coração da igreja, que é levar as pessoas a fazer essa experiência filial com Deus. E o tema brota justamente da expressão paulina, clamamos Abá, Pai. Esse é o tema da Romaria 2026, clamamos Abá, Pai. E todos os dias, cada dia da novena, nós temos também um subtema específico. E nesses dias, nós iremos refletir expressões bíblicas que se referem à figura de Deus como Pai. Aliás, é esse o diferencial nosso enquanto cristãos, né? O atributo de Deus como Pai e a sua misericórdia para conosco, seus filhos e filhas. Então, o tema brota dessa expressão de Paulo, né? Que fala justamente nesse sentido, de que nós não recebemos um espírito de escravos para recair no medo, mas recebemos um espírito de filhos pelo qual clamamos Abá, Pai. Então, o tema é este, clamamos Abá, Pai. O carinho do Pai. Exatamente. Nós, no santuário, temos procurado trabalhar, sobretudo nos missionários que ali atuam, esta consciência de que, para a igreja, o santuário do Divino Pai Eterno tem esta missão, ajudar as pessoas a fazerem essa experiência essencialmente filial com Deus. Qual que é o período da festa, padre? A festa do Divino Pai Eterno sempre começa na última sexta-feira do mês de junho e termina no primeiro domingo do mês de julho. Neste ano de 2026, começa dia 26 de junho, terminando dia 5 de julho. Então já é essa semana que nós estamos entrando aí, nós vamos participar solenemente da novena do Pai Eterno. E como é que é a participação? Os corações já estão aquecidos. O senhor já falou mais ou menos, mas tem participação do Brasil inteiro, vem gente de fora, de outros países também? Sim, na festa do Pai Eterno a gente vê o rosto do Brasil inteiro. São peregrinos, como eu disse, né? Uma romaria que começou de modo simples, pequena, mas que foi tomando grandes proporções e hoje é uma das expressões comunitárias de fé maiores do Brasil. Então acorrem pessoas de todos os lugares, dos lugares mais longínquos, de todas as formas, pessoas que vêm de avião, de ônibus, que vêm a pé, de bicicleta, e temos a tradição do carro de boi que é preservado daquela experiência inicial ainda, e até hoje muitos chegam em Trindade ainda de carro de boi. E são muitos carros. Exatamente, é a maior romaria de carros de boi do Brasil. É lindo demais isso, viu? E como é que o povo participa? O que o povo manifesta? O que mais marca a história, a presença desses romeiros?
Então, desde 1840, quando foi encontrado esse medalhão, o que mais marca o modo com que os romeiros participam da romaria é a simplicidade e a abnegação de cada romeiro. Eu costumo dizer assim que quando se chega ao santuário ou quando se chega em Trindade para celebrar a romaria, a única coisa que nos identifica é justamente este aspecto de nos colocar diante do Pai como filhos e filhas. Então é uma devoção profunda, uma fé simples, uma manifestação profunda de esperança em Deus Pai. As pessoas levam ali experiências marcantes da sua vida, experiências de milagres, testemunhos, e assim elas participam com a sua vida. Não é uma participação fria. Elas participam levando aquilo que faz parte da sua história, da sua vida, porque veem como o Pai Eterno age na vida delas. E tem aí uma caminhada, né, padre? Tem uma caminhada que muita gente vai de Goiânia a Trindade a pé. E é Exatamente. Muito forte essa caminhada aí. Então, são 18 quilômetros que os peregrinos fazem neste período da romaria, intensamente esta caminhada em forma de oração. As pessoas vão rezando e, ao mesmo tempo, manifestando este carinho, devoção, agradecimento ao Pai Eterno. É uma expressão de fé muito bonita. Ao mesmo tempo que a gente procura evangelizar as pessoas pela pregação da palavra, mas os gestos simples desses peregrinos também nos tocam e nos evangelizam profundamente. E quais as celebrações que acontecem? Celebração de Eucaristia, depois tem novena, certamente muitas confissões. Quais são as celebrações principais? Então, nós temos celebração de novenas que acontecem tanto no Santuário Basílica quanto no Santuário Matriz, que é onde as pessoas têm um carinho muito grande, que foi o lugar onde tudo começou. Temos celebrações de missas, isso intercalando de hora em hora entre o Santuário Basílica, o Santuário Matriz, a Igreja do Santíssimo Redentor, que nós carinhosamente chamamos de Igreja do Padre Pelágio, o Santuário do Irmão, a Vila São José Bento Cotolengo. Então sempre se intercala de uma hora para outra, missas, novenas, celebrações de terço, adorações ao Santíssimo, e aquilo que é mais forte no santuário, o atendimento e a celebração do sacramento da penitência ali, tanto no Santuário Basílica quanto no Santuário Matriz, como este momento forte de reconciliação e de experiência com a misericórdia de Deus. Aqueles que não puderem estar aí presencialmente, poderão também participar pelas mídias, pelas transmissões. Como que será transmitido as celebrações? Graças a Deus, hoje a gente pode contar com esses instrumentos de evangelização, né? Ali acorrem milhares de pessoas, mas tantas outras não podem ir, mas podem estar em sintonia com aqueles que vão pelos meios de comunicação. Temos a TV Pai Eterno, as plataformas digitais, e nós sempre contamos com a comunhão, a unidade e a participação da querida TV Aparecida, que leva essa experiência de fé do Santuário Divino Pai Eterno à casa de milhares de pessoas pelo Brasil afora. Com certeza a TV Aparecida está aí junto, transmitindo para todo o Brasil esse grande momento. Abba Pai, meu papaizinho querido. Padre João Paulo, que prazer falar com o senhor, que bom ouvi-lo falando desses grandes momentos do Santuário Divino Pai Eterno. Esses dias atrás eu cheguei na minha casa, lá no Paraná, a minha irmã estava encantada. Olha, eu estive lá no Divino Pai Eterno, encontrei falando dos milagres que ela celebrou aí. De fato, o Brasil inteiro participa. Muito obrigado pelo carinho do senhor, pelo trabalho do senhor, e que o Espírito Santo ilumine na condução dessa grande província redentorista de Brasília. Muito obrigado a presença do senhor aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, irmão Viveiros, primeiro de poder participar e compartilhar da minha própria experiência e da minha vocação, e poder compartilhar também dessa experiência tão bonita da devoção ao Divino Pai Eterno. Ô, gente, na próxima semana, então, já vamos começar aí celebrando a novena do Divino Pai Eterno, e eu agradeço
Que Deus continue abençoando o senhor. E você, meu querido, você que acompanhou o nosso programa, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Gente, reze para que todas as celebrações, todos esses grandes eventos, seja de fato proclamador da copiosa redenção, revelador da ternura, do amor desse Pai tão querido que Jesus chamou de Abba, Papaizinho. Que o Senhor abençoe você. Continue rezando conosco, continue participando do nosso programa. Grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Todos os programas, eles ficam aí no nosso Instagram, nosso YouTube. Você pode continuar participando, revendo tudo isso que aconteceu. O programa lá no youtube.com/redentoristas, tá tudo aí. Grande abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo programa, se Deus quiser.